Para o alvo, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Prossigo para o alvo. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual. E por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. A página de hoje trata do objetivo que nós precisamos ter na existência, porque, conforme orientou Paulo aos Filipenses, devemos prosseguir para o alvo. Emmanuel então vai tratar que alvo seria esse, dizendo que quando Paulo escreveu aos Filipenses, já era um apóstolo experiente. Antes havia sido doutor da lei e abandonou as vaidades de raça, de família, convertendo-se ao Cristo. Antes, ele dominava pela força física, pela cultura intelectual, pela inteligência nobre, e voltou-se após a sua conversão para o tear, conquistando o próprio sustento com o suor do rosto diário. Também testemunhou ao servir ao próximo, por amor a Jesus, recebendo ironia, desamparo da família, desconfiança e insulto dos velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. Paulo, porém, o convertido de Damasco, nunca desanimou, prosseguiu sempre para o alvo, que ainda é a união divina do discípulo com o Mestre. Emmanuel então pergunta: quantos seguem o exemplo de Paulo? Quantos estão dispostos ao grande exemplo? E, infelizmente, retrata uma realidade. Os convites para o sublime banquete, enviados por Jesus, espalham-se na terra, mas em vão, porque os estudantes novos não revelam a excelência da vida superior. A maioria são fugitivos,
distraídos da realização nobre, perdem de vista a obra, não querem se dirigir ao alvo tratado por Paulo, desinteressam-se das lições e esquecem os propósitos de suas existências na terra. Geralmente, esses estudantes novos do Evangelho desistem com os primeiros obstáculos da marcha, com as primeiras corrigendas do serviço, se desesperam, põem-se em lágrimas, tristes e acabrunhados, declaram-se vencidos e sem esperança. Esse é o retrato da grande maioria daqueles que desejam seguir o Cristo, porém, não têm a fibra moral necessária para persistir perante as dificuldades. Emmanuel então explica que isso ocorre porque eles perderam o rumo para o Cristo, seduzidos pelas facilidades do mundo, pelos espetáculos que passam nas estações da jornada espiritual. E como esquecem desse alvo sublime, chega o instante inevitável, que quando cai essa fascinação, se sentem angustiados como viajantes num deserto da vida humana, sedentos, mas sem conseguir matar a sua sede. Reflitamos, portanto, sobre essa lição, sobre o conselho de Emmanuel, para que não sejamos esses estudantes do Evangelho que desistem nos primeiros obstáculos. Persistamos conforme Paulo o fez, enfrentando a perseguição em sua época da família, dos antigos amigos, do povo em geral e dos doutores da lei, que não compreendiam a sua conversão e faziam chacota da sua nova conduta. Que nós também, ao enfrentarmos a chacota, ao enfrentarmos a perseguição, por adotarmos princípios cristãos, tenhamos a mesma força de Paulo e peçamos a Jesus, nosso Mestre, a força necessária também para persistir, vivenciando na terra o teu Evangelho, evitando assim a inércia, a desistência e a angústia que virá no futuro, caso abandonemos nossa tarefa. Que assim seja.